Olá, filósofos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vinho com Filosofia. Eu sou a Priscila e nesse canal eu falo sobre filosofia de um modo leve e descontraído, como quem aprecia uma taça de vinho. Então, se você gosta de filosofia, já curte, compartilha e se inscreve aqui no canal. E hoje eu não esqueci da minha taça de vinho, porque no último vídeo minha mãe sentiu falta do meu vinhozinho, então tá aqui, ó, já pega o seu aí e vamos conversar. Que hoje eu queria refletir aqui com vocês sobre uma pergunta na verdade não foi uma pergunta, né? Foi eu fiz a pergunta lá no Instagram, abri uma caixinha e pedi para as pessoas me deixarem temas que elas quisessem que eu trouxesse aqui para o YouTube. E aí, uma das sugestões que eu recebi foi como adquirir autoconhecimento. E eu adoro esse tema. Então, para falar sobre isso, não poderia falar sobre outra pessoa que não Sócrates, que é aí considerado o grande pai, né, da filosofia. Esse filósofo tão incrível que a gente conhece muito dele através de Platão, né, que deixou muitos diálogos onde Sócrates é o personagem principal. Muitos filósofos vieram antes de Sócrates, claro, mas Sócrates ele ficou conhecido como o pai da filosofia porque ele foi o primeiro grande filósofo, né, um grande expoente. E depois dele vieram vários outros, como Platão, Aristóteles e por aí vai. E só lembrando que aqui, gente, nesse canal, eu trago sempre a parte filosófica da coisa. Então, a busca pelo autoconhecimento existe de várias formas, existem várias coisas que você pode fazer para buscar o autoconhecimento, mas a minha intenção aqui é trazer essa parte filosófica, até, tá? Como a filosofia pode ajudar nessa sua busca. Agora, voltando para Sócrates, ele criou um método chamado maiêutica. Essa palavra vem do grego e significa a arte de partejar. E o que é partejar? Né? Nada mais é do que auxiliar no parto de um bebê. E por quê? Contextualizando. Sócrates ele era filho de uma parteira, que, como eu disse, é essa pessoa que auxilia no parto. Então ele se via muito nela, né? Ele dizia que ele não transmitia conhecimento, mas que ele auxiliava o interlocutor dele ele extraía, né? Ele trazia à luz o conhecimento que o seu interlocutor já teria, no caso, dentro dele. Então, através desse método maiêutico, Sócrates ele expunha o seu interlocutor a um diálogo, né, de perguntas e respostas, onde Sócrates fazia as perguntas e o interlocutor dava as respostas, e através desses questionamentos que Sócrates fazia ao seu interlocutor, ele ia extraindo ideias, reflexões, ele ia fazendo com que a pessoa se autoconhecesse. Era a arte de trazer o autoconhecimento daquela pessoa. Então, a pessoa podia refletir, trazia ideias, Sócrates muitas vezes rebatia muitas vezes não, todas as vezes, Sócrates rebatia essas ideias, o que fazia com que o seu interlocutor, até ele mesmo, começasse a se questionar, será que essa ideia é verdadeira? Será que essa ideia é falsa? Então, vou dar um exemplo. Uma pergunta, o que é o amor? Aí você vai dar a sua resposta, amor é um sentimento. Tá, mas aí Sócrates perguntava, que tipo de sentimento? Ah, é um sentimento bom que faz com que eu queira o bem da outra pessoa, tá? E o que é você querer o bem da outra pessoa? O que é o bem para você? Então você vê que dá para você ir fazendo diversas perguntas com base em um questionamento extremamente simples, que na verdade não é tão simples assim, né? Mas é que uma pergunta que você poderia responder com uma linha sobre algo que você acredita, Sócrates ia tentando tirar outros questionamentos de dentro de você, e muitas vezes o interlocutor chegava numa conclusão totalmente diversa da que ele tinha quando ele começou o diálogo com Sócrates. Então, eu acho essa uma forma muito incrível de você adquirir conhecimento, né? Claro que você não vai pedir para uma pessoa começar a te fazer um monte de perguntas, mas você mesmo pode se questionar. Você mesmo pode fazer essas perguntas para você. Inclusive, o método socrático, ele é muito utilizado na terapia cognitivo-comportamental na atualidade, né? Eles chamam de questionamento socrático. Então, através desse questionamento socrático, só lembrando aqui que eu não sou psicóloga, tá? Eu estou trazendo para vocês um conhecimento através
de pesquisa que eu fiz e também porque eu já fiz terapia cognitivo-comportamental, o terapeuta ele vai fazendo perguntas ao paciente a fim de guiá-lo, né, através de pensamentos automáticos, crenças limitantes que porventura ele tenha, imagens distorcidas da realidade. Então ele vai guiando o paciente, vai questionando o paciente para o próprio paciente se questionar a respeito daquelas atitudes, daquelas ações e daqueles pensamentos que ele vem tendo. Agora, eu vou falar para vocês qual é o meu método. Eu gosto muito de fazer um diário. Desde adolescente, desde criança, desde muito novinha, eu sempre gostei muito de fazer diário. E aí, nesse diário, você pode colocar suas reflexões, né, seus pensamentos, suas angústias, suas frustrações, suas tristezas, coisas que aconteceram no seu dia que você gostou, coisas que você não gostou. Conforme você vai colocando tudo isso no papel, você vai perceber como a sua mente vai expandindo e como você vai aprendendo a se conhecer melhor. Aconteceu uma situação que você achou horrível, anota lá no seu diário. O que fez eu achar aquela situação horrível? O que essa situação despertou dentro de mim? E aí por aí você já vai entendendo o que te incomoda, o que te tira do eixo. E a mesma coisa para as coisas boas, algo que aconteceu que te deixou super feliz, super empolgado. O que te despertou isso? Por que você ficou tão feliz? Que tipo de sentimento isso te trouxe? Que tipo de lembranças isso te trouxe? Porque muitas vezes a gente passa por situações que a gente acaba esquecendo, mas vem uma outra situação lá na frente que faz a gente lembrar algo que aconteceu lá atrás. Fala, poxa, lá atrás aconteceu um negócio, foi tão legal. Só lembrando que nós somos seres em constante mutação. A gente está sempre mudando. Às vezes aquela pessoa que você era no ano passado, você já não é mais a mesma pessoa hoje. E tá tudo bem, né? Muitos estão, a maioria, graças a Deus, está sempre evoluindo, outros, infelizmente, estão regredindo, mas eu torço aqui para que você esteja sempre num caminho de evolução. Isso me lembra muito um trecho do livro Alice no País das Maravilhas, que eu acho que eu até já mencionei num outro vídeo aqui, eu não sei se foi aqui ou se foi na outra rede, em que, se eu não me engano, a lagarta pergunta assim para Alice: quem és tu? E a Alice responde: eu sabia quem eu era hoje de manhã, mas eu já mudei tantas vezes desde então. E é uma reflexão muito legal, porque às vezes, dentro de um único dia, a gente já não é mais a mesma pessoa. Muita gente demora anos, né? A maioria demora anos para mudar, né? Demora anos para se tornar uma pessoa melhor. E muitas vezes coisas que acontecem num único dia viram a sua vida de cabeça para baixo, né? Então, em um único dia, muitas coisas podem mudar. Pequenas coisas podem ir acontecendo que vão moldando o seu eu. Isso me lembrou também, inclusive, uma frase de um livro da autora C.J. Tudor. O livro se chama O que Aconteceu com Amy. E nesse livro tem uma frase que ela fala assim, até eu anotei aqui para não esquecer. O eu é apenas um conceito. É possível acabar com ele, refazê-lo, criar um novo eu. O que isso significa, né? Eu achei essa frase muito profunda, porque muitas vezes a gente passa por situações na vida que nos destroem por dentro, né? Fazem a gente questionar nossos valores, fazem a gente questionar a nossa moral, fazem a gente questionar o nosso comportamento, e isso muda. Muitas vezes certas situações mudam drasticamente, como eu disse anteriormente, o nosso eu. E tá tudo bem. Muitas vezes pode acontecer algo que mude a pessoa para algo pior do que ela era antes, mas sempre é tempo de você recomeçar e voltar para trás, caso a sua evolução tenha sido para algo ruim, para algo que você não desejava que fosse. Eu desejo que a sua mudança seja sempre para frente, seja sempre para melhor. Então, se hoje ou ontem você passou por algo que te destruiu, algo que te fez questionar suas crenças, questionar coisas que você jamais tinha questionado antes e que fizeram com que você se sentisse muito menos do que você era, que fizeram com que você se sentisse diminuída, eu desejo que daqui para frente você possa jogar fora esse eu que foi maltratado, esse eu que não confiava em si mesmo,
esse eu que achava que o mundo era ruim, que você possa evoluir. Faça esse exercício de Sócrates, faça esse método maiêutico com você mesmo. Faça perguntas, o que fizeram você ser aquela pessoa que você era antes e como você quer ser daqui para frente. A ideia é que nós estamos nessa vida para nos tornarmos pessoas melhores. Muitas vezes a gente se pergunta, né, por que eu vim para essa vida? Qual é a minha missão? A sua missão é ser hoje uma pessoa melhor do que você foi ontem. Amanhã, uma pessoa melhor do que você é hoje. E a melhor forma de você fazer isso é através do autoconhecimento. E esses métodos que eu deixei aqui para você, seja o meu mais simples, que é escrever um diário, ou seja um método socrático, que é se fazer perguntas, se questionar, ou então chama alguém e fala assim, vem cá, você é uma pessoa inteligente, está aqui para fazer perguntas inteligentes, porque não pode ser qualquer bobagem, né, gente? Tem que ser questões que façam você evoluir. Por isso que eu falo aqui também, escolha bem suas companhias. Isso também é uma forma de adquirir autoconhecimento. Porque se você tem bons amigos, bons parceiros, bons companheiros, bons familiares, eles vão te auxiliar nesse caminho. Eles vão te ajudar a entender quem você é. Então, a verdade libertadora que eu deixo aqui para vocês é: nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para você se tornar uma pessoa melhor. Nunca é tarde para você adquirir esse autoconhecimento em busca dessa iluminação. Dá tempo de rever, dá tempo de evoluir, dá tempo de aprender e dá tempo de se tornar uma pessoa melhor para você e para o mundo, porque o mundo está precisando muito de pessoas melhores. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Caso eu tenha te ajudado, deixa aqui seu comentário, eu vou amar ler seu comentário. E se você tiver sugestões de vídeos também que eu possa trazer aqui no canal, que você queira me ouvir falar, deixa aqui, que aí no próximo vídeo eu trago. Se você me permitir, eu menciono seu nome aqui no vídeo e eu vou ficar muito feliz de ouvir os insights de vocês. Um beijo, filósofos, até o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal.